Você já se sentiu invisível? Já esteve em um lugar cercado de pessoas, mas sentindo-se completamente só? Você já tentou levantar a sua voz, compartilhar uma dor, um sonho ou um pedido de ajuda apenas para ser silenciado? Para ouvir um "fique quieto", não incomode, seja realista. Se você já sentiu o peso da indiferença ou a dor de ser mandado calar, então a história de hoje não é apenas uma passagem bíblica para você. É o seu manual de sobrevivência. É a sua estratégia de vitória. Às portas da cidade de Jericó, sentado à beira do caminho, estava um homem chamado Bartimeu. Ele não era definido por seu nome, mas por sua condição, o cego. Seu mundo era a escuridão, sua rotina era a mendicância, sua identidade era a sua capa de necessitado. Mas um dia, uma oportunidade única, um momento que poderia mudar tudo, passou diante dele. E ele teve que fazer uma escolha: permanecer em seu silêncio de vítima ou soltar um grito que poderia lhe custar tudo, mas também lhe dar tudo. O que você faria se a sua única chance de milagre estivesse passando por você, agora? Essa mensagem é para você que se sente à beira do caminho da vida. Para você que foi rotulado por uma doença, uma dificuldade financeira, uma ferida emocional. É para você que tem orado e, como resposta, só ouviu o barulho da multidão te dizendo para desistir. O grito de Bartimeu esconde um segredo sobre a fé que rasga os céus. Uma fé que não aceita não como resposta. Uma fé que obriga o Rei do Universo a parar. Até o final deste vídeo, vamos descobrir juntos não apenas por que Jesus parou, mas qual foi o ato de fé radical que Bartimeu fez antes mesmo de ser curado. Um ato que selou o seu milagre e que pode ser a chave que está faltando para o seu. Irmãos, preparem o seu coração. Nós vamos entrar nas ruas de Jericó. Vamos sentir a poeira, ouvir a multidão e, acima de tudo, vamos aprender a gritar como Bartimeu. Fique comigo, porque hoje o silêncio em sua vida será quebrado. O mundo ordinário de Bartimeu era um ciclo de desesperança. O texto em Marcos 10 diz que ele estava assentado junto ao caminho mendigando. Ele não estava no caminho, ele estava junto ao caminho. A vida estava acontecendo, a multidão estava se movendo, o progresso estava passando e ele era um espectador imóvel, preso em sua escuridão. Seu mundo era limitado aos sons que ouvia, às poucas moedas que recebia e ao cheiro da poeira. Quantos de nós estamos vivendo junto ao caminho? Vendo os outros prosperarem, serem curados, viverem seus propósitos, enquanto nós permanecemos sentados, presos a uma condição, a uma mentalidade de mendigo espiritual? O paralítico no tanque de Betesda, por 38 anos, ele esteve junto ao lugar do milagre, mas nunca conseguia entrar na água a tempo. Seu mundo ordinário era a espera frustrante à beira da sua bênção. Qual é a beira do caminho onde você se sentou? Qual é a capa da sua limitação, da sua identidade de vítima que você veste todos os dias? A chamada da aventura para Bartimeu não foi uma visão, foi um som. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele não podia ver o Messias, mas ele podia ouvir que a esperança tinha um nome e estava passando perto dele. A fé vem pelo ouvir. Bartimeu estava espiritualmente sintonizado. Em meio ao barulho de milhares de pessoas, seu ouvido treinado na escuridão captou a única informação que importava. A sua aventura não começa quando você vê a solução, mas quando você ouve a promessa e decide acreditar nela. Ele também ouviu que Jesus estava passando e sua chamada foi subir em uma árvore para ver por cima da multidão. Para cada um, o chamado exige uma ação diferente, mas sempre começa com a notícia: Jesus está aqui. A oportunidade do seu milagre pode ser um sussurro.
Se você está com os seus ouvidos espirituais abertos, comente: Senhor, estou ouvindo. A recusa não está explícita no texto, mas ela é a barreira invisível que todos nós enfrentamos antes de clamar. É o conflito interno. Bartimeu era um mendigo. Ele estava acostumado a ser ignorado, a não ter voz. A recusa é a hesitação que nasce do medo, o medo de ser ridicularizado, o medo de gritar e não ser ouvido, o medo de que, talvez, para ele não houvesse milagre. Jonas fugiu de seu chamado para Nínive. O medo de Bartimeu poderia tê-lo feito se encolher sob sua capa e deixar Jesus passar. Quantos milagres já passaram por nós porque tivemos medo de clamar? A mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou o mesmo medo. Ela era impura, não podia estar na multidão. Sua fé a fez superar o medo do julgamento para tocar em Jesus. A recusa do medo é o primeiro passo para o milagre. Eu precisava de ajuda, mas tinha tanta vergonha. Acharia que meus problemas eram pequenos demais, que eu incomodaria a Deus. Esse silêncio quase me custou tudo. Deixar Jesus passar foi minha maior tentação. O mestre ou mentor que capacita Bartimeu é a sua revelação. Ele não grita, ei, curandeiro, ou mestre, me ajude. Ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi não era um nome qualquer, era um título messiânico. Na escuridão física, Bartimeu tinha uma visão espiritual mais clara do que toda a multidão que podia ver. Ele sabia quem estava passando. Sua fé não era vaga, era específica, teológica. Ele não estava gritando para um profeta qualquer, ele estava clamando ao rei prometido de Israel. Essa revelação foi a autoridade por trás do seu grito. A confissão de Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi sobre essa revelação que Jesus disse que edificaria a sua igreja. A revelação de quem Jesus é se torna a rocha firme para a nossa fé. Saber quem Jesus é muda a forma como você ora. Siga este canal para aprofundar a sua revelação sobre ele e comente, meu rei, filho de Davi. E então ele o faz. Ele cruza o limiar. Ele enche seus pulmões com o ar da desesperança e o solta como um trovão de fé. Começou a clamar. Imagine a cena, o barulho da multidão e de repente essa voz rasgada, crua, cheia de dor e esperança, rompendo a atmosfera. Este não foi um pedido educado, foi uma interrupção, foi um ato de violência espiritual contra o silêncio. Ele decidiu que a sua necessidade era mais importante que a opinião da multidão. Ele cruzou a linha do anonimato para a notoriedade. Jacó lutando com o anjo, não te deixarei ir, se não me abençoares. A bênção de Jacó veio através de uma luta, de uma santa insistência que se recusava a ser negada. Sua voz tem poder. Curta este vídeo agora como um ato profético, declarando que você não vai mais se calar diante da sua necessidade. E a primeira prova vem imediatamente e o inimigo se revela. E muitos o repreendiam para que se calasse. O inimigo aqui não é um demônio, é o status quo. É a religiosidade que não quer ser incomodada. São as pessoas que estão perto de Jesus, mas não têm compaixão. Eles se tornam os guardiões do silêncio, os protetores da ordem. Cale-se, mendigo, não vê que o mestre está ocupado? A maior oposição à sua fé muitas vezes virá daqueles que deveriam ser seus aliados. Os discípulos repreendendo as crianças, eles também tentaram impedir que os necessitados chegassem a Jesus, pensando em protegê-lo. Mas Jesus os repreendeu. O coração de Deus sempre é atraído pelo clamor, não pela ordem. Mas o que a multidão não entendia é que para um homem que vive na escuridão total, o medo do ridículo não é nada comparado ao medo de permanecer cego. A repreensão deles cometeu um erro fatal. Quem ou o que é a multidão que está tentando te silenciar hoje? Identifique-a e decida não dar ouvidos. A escuridão
é este momento de confronto. Ele está sozinho. A multidão inteira contra ele. É o momento em que a maioria de nós desistiria. Pensaríamos, é verdade, estou o incomodando. Não vai dar certo. Mas Bartimeu reage de forma inesperada. Ele, porém, clamava cada vez mais. A oposição não o silenciou, ela o alimentou. A repreensão se tornou combustível para sua fé. Ele usou a resistência como um megafone. Quanto mais eles diziam, cale-se, mais alto ele gritava, filho de Davi. A mulher Ciro-fenícia, Jesus atestou, comparando-a a um cachorrinho. Em vez de se ofender, ela usou a ofensa em seu favor, com humildade e fé, dizendo que até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela transformou o obstáculo em argumento. Se você decidiu que nenhuma oposição vai calar sua fé, curta este vídeo com força como um grito de guerra. E então o impossível acontece. E Jesus, parando, pense no poder dessas palavras. O Filho de Deus, o Verbo que criou o universo, em sua caminhada para a cruz, para a salvação da humanidade, para. Ele para toda a sua agenda. Ele para a multidão inteira. Por quê? Por causa do grito de um mendigo anônimo e insistente. A aprovação suprema foi vencida. A fé de um homem foi mais forte que o ímpeto de uma multidão. O seu clamor foi ouvido. Josué orando para o sol parar. Um homem ousou pedir a Deus que alterasse a ordem do cosmos para lhe dar a vitória. E Deus o ouviu. A oração da fé move o braço de Deus. O erro fatal da multidão foi pensar que podiam calar um homem que não tinha mais nada a perder. A repreensão deles só serviu para focar a fé de Bartimeu e amplificar o seu grito, garantindo que Jesus o ouvisse. Declare em voz alta: a minha fé vai fazer o céu parar por mim. A recompensa vem em ondas. Primeiro, Jesus mandou que o chamassem. A mesma multidão que o mandou calar, agora o chama. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Que virada! Mas o ato mais profético é o de Bartimeu. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A capa era sua identidade de mendigo, seu único bem, seu símbolo de miséria. Ao jogá-la fora antes de ser curado, ele estava dizendo: eu não volto mais para a beira do caminho. Esta é a fé que age. O Pentecostes. Os discípulos receberam o Espírito Santo como a recompensa por sua obediência em esperar. A recompensa de Deus sempre nos capacita para uma nova vida. O que você precisa lançar fora hoje para ir ao encontro de Jesus? Comente: lancei a minha capa, para selar sua decisão. O caminho de volta é a sua caminhada da beira da estrada até o centro da vontade de Deus, que agora está parado na sua frente. E Jesus faz a pergunta mais linda: que queres que te faça? Ele sabia, mas ele queria ouvir da boca de Bartimeu. Ele queria transformar um grito desesperado em uma petição de fé. Ele honra Bartimeu, dando-lhe a dignidade de pedir. E Bartimeu é direto: mestre, que eu tenha vista. Salomão pedindo sabedoria. Deus lhe disse: pede o que quiseres. E a natureza do seu pedido revelou seu coração e lhe garantiu não apenas sabedoria, mas riquezas e honra. A forma como respondemos à pergunta de Jesus revela o estado do nosso coração. A ressurreição é a cura instantânea, mas ouça o que Jesus diz. Ele não diz: meu poder te curou. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Jesus acredita o milagre à fé do homem. Ele o transforma de um mendigo passivo em um participante ativo em sua libertação. E a prova da ressurreição não é apenas a visão, mas a ação que se segue. E logo viu
e seguia a Jesus pelo caminho. Ele foi curado no caminho para poder seguir Jesus pelo caminho. A cura o colocou em movimento. A ressurreição de Cristo, a vitória final sobre a morte, que nos dá a promessa de uma nova vida, não para voltarmos aos nossos velhos caminhos, mas para seguirmos a Ele. O elixir, a verdade que Bartimeu agora carrega, não é apenas um par de olhos que funcionam, é o conhecimento experimental de que a fé persistente, específica e audaciosa, que se recusa a ser silenciada pela oposição, tem o poder de parar Jesus no meio do caminho e mudar uma realidade permanentemente. O seu testemunho agora não é mais "eu era cego", mas "eu clamei e o filho de Davi me ouviu". Ele se junta à multidão, não mais como um estorvo, mas como um discípulo. Ele retorna com a lição que pode libertar todos os outros mendigos à beira da estrada. A grande comissão é o mandamento para levar o elixir da nossa salvação para o mundo. O que recebemos de graça, devemos compartilhar com poder. A multidão está gritando na sua vida hoje. A multidão do medo, da dúvida, dos diagnósticos negativos, das contas a pagar, das vozes do seu passado. E ela está te dizendo: cale-se, não incomode a Deus com seus sonhos, aceite sua condição. E Jesus está passando. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, a presença dele está disponível. A pergunta é: você vai dar ouvidos à multidão ou vai encher seus pulmões e gritar mais alto? Chega de orações educadas, chega de se encolher. Sua necessidade te qualifica para um milagre. Sua desesperança é o seu megafone. A unção de Bartimeu, a unção da persistência que não se envergonha, está sendo liberada sobre você agora. Deus está procurando por pessoas que o interrompam com sua fé. A história de Bartimeu nos ensina que às vezes o caminho para o milagre é barulhento, é insistente e desafia a todos ao redor. Não deixe que ninguém silencie a fé que Deus colocou em você. Levante-se, lance fora a sua capa de limitação e grite até que o céu pare por você. Se esta mensagem colocou um grito de fé em seu espírito, inscreva-se neste canal agora e ative o sino, porque nós vamos continuar a te lembrar que sua voz tem poder. Pense em uma pessoa que está sendo silenciada pela vida, alguém que precisa deste encorajamento. Seja a pessoa que diz a ela: tem bom ânimo, Jesus te chama. Compartilhe este vídeo com ela agora e declare sua vitória nos comentários escrevendo #eu vou gritar mais alto. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. E disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Marcos 10, 49 e 52.